Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Belasque, saindo mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos e você que é novo, que está chegando agora, que ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, deixe o seu like, seu comentário, isso é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer. Eu vou terminar de regar as plantinhas aqui e já vou dar início à minha receita de hoje. Eu vou começar preparando uma massa pandeló. Hoje eu vou fazer um bolo creme com abacaxi. Então, vamos lá, me acompanhe. Esses são os ingredientes que eu vou usar para fazer a massa pandeló. 6 ovos, 300 gramas de farinha, 300 gramas de açúcar, baunilha a gosto e uma colher de fermento. Passei os 6 ovos pela peneira. Agora eu vou bater na velocidade alta por uns 6 a 8 minutos até dobrar o volume. Bati por 8 minutos na velocidade alta. Dobrou o volume. Agora eu vou colocar aqui aos poucos o açúcar. E vou colocar agora na velocidade baixa. Acrescentei aqui umas gotinhas de baunilha, baunilha é a gosto. E aqui, né, está os 6 ovos inteiros e as 300 gramas de açúcar. Eu esqueci de falar, né, que vai 100 ml de água e vai agora neste momento que eu vou acrescentar, né, a farinha aos poucos e a 100 ml de água. E vou mexer de baixo para cima, delicadamente, de baixo para cima, para a massa não perder a leveza. De baixo para cima. Aí acrescento mais um pouquinho de farinha e mais um pouquinho de água. E vou misturando delicadamente de baixo para cima. De baixo para cima. Pronto, ó. Até ficar assim, ó, uma massa bem homogênea. Agora, por último, eu vou acrescentar o fermento. E vou mexer delicadamente para misturar o fermento. A minha forma já está aqui untada, enfarinhada. Agora eu vou colocar no forno para assar, depende do forno, de 25 a 30 minutos. Essa massinha que eu coloquei nessa marmitinha aqui, ó, com 30 minutos já assou. A outra eu deixei um pouco mais lá no forno porque é uma assadeira mais alta, ainda não assou. Essa daqui, eu vou partir ela pro Davi experimentar um pedacinho. É a outra que eu vou usar para fazer recheio, o bolo lá recheado. – 55 minutos no forno, eu tirei agora do forno. Essa daqui, como eu coloquei assar numa assadeira bem pequenininha, com 30 minutos ela já estava assada. Essa daqui demorou um pouco mais porque é uma assadeira mais alta. Se eu tivesse colocado a massa toda numa assadeira baixa, com 25 a 30 minutos tinha assado. Agora as massinhas já estão prontas, então agora eu vou começar a preparar o recheio.
Esses são os ingredientes que eu vou usar para fazer o recheio e a cobertura do bolo. Eu vou fazer por etapas. Conforme eu for fazendo cada receita, eu vou passando as medidas. Primeiro eu vou começar fazendo o doce, em seguida o creme e por último a cobertura. Pronto, já piquei em rodelas. Agora eu vou picar em cubinhos. E esse miolinho do meio, que é uma parte mais durinha, esse eu não vou usar no doce. Vou picar em cubinhos bem pequenininhos. Agora eu vou colocar na panela meio litro de água. ,250 gramas de açúcar. E o abacaxi. Aí eu vou mexer antes de colocar no fogo. Enquanto o doce está no fogo, vamos preparar o creme. A gente vai usar leite, leite condensado, creme de leite, essência de abacaxi, gema de ovo e maisena. Pronto, coloquei o abacaxi cozinhar. Agora eu vou deixar cozinhando por 40 minutinhos até ele ficar bem molinho. Coloquei 4 colheres de maisena, ainda com fogo desligado. Eu vou colocar aqui um pouquinho de leite para dissolver esse amido. Dissolvi o amido, agora eu coloquei o restante dos ingredientes. Meio litro de leite, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, uma tampinha de essência de abacaxi, uma gema de ovo, isso tudo com fogo desligado. Agora eu vou misturar todos os ingredientes. E agora que eu vou ligar o fogo em fogo médio. E vou deixar cozinhando de 10 a 15 minutos. Faz 15 minutos que o creme tá cozinhando. Já ferveu, ó, tá borbulhando. Esse é o ponto do creme. Agora eu vou desligar o fogo para reservar. O doce já está pronto. Deixei o abacaxi cozinhando por 40 minutos. Ficou bem molinho. Passei pela peneira e reservei aqui a calda para molhar o bolo. O creme também já está pronto, coloquei um plástico aqui por cima. Agora eu vou reservar tudo, vou deixar tudo aqui esfriando em temperatura ambiente para depois montar o bolo. Pronto, ó, desenformei o bolo. Agora eu vou cortar em 3 fatias para começar a rechear. Pronto, ó, fatiei as massas. 9 horas da manhã eu já tinha terminado de fazer tudo. A massa, o creme, o doce. E deixei esfriando aí tudo em temperatura ambiente. Agora eu vou misturar o doce e o creme para começar a montar.
Agora é 3 horas da tarde, então tudo ficou aí esfriando em temperatura ambiente por 6 horas. O recheio, eu fiz uma receita pela metade, é um recheio que rende muito. O meu bolo aqui é aproximadamente uns 2 kg, então provavelmente esse recheio aqui vai sobrar um pouco. Não adianta colocar muito recheio no bolo, que o bolo não vai aguentar e sustentar o recheio. Então, vou colocar aqui o suficiente e o que sobrar aqui eu reservo para fazer um outro tipo de doce. Ou então servir assim mesmo, que é muito bom. Comecei a montar o bolo. O meu bolo tem 2 camadas de recheio. Eu coloco uma camada de massa, molho com a caldinha e coloco uma camada de recheio. A minha caldinha é a calda do doce do abacaxi que eu reservei. Aí eu coloquei umas gotinhas de essência de abacaxi para dar um gostinho. E agora eu vou para a segunda camada de recheio. Aí eu vou colocar a caldinha, molhar com a caldinha. Vou colocar. Essa é a última camada de recheio. Aí, ó, sobrou, ó, quase a metade do recheio. Eu tô fazendo um bolo aqui pequeno, aproximadamente aí uns 2 kg. Mas essa quantidade de recheio, para já aproveitar aí, dá para fazer aí um bolo de 3 kg ou até mais. Pronto, ó, terminei de prensar. Agora eu vou colocar ele umas meia hora no freezer e já vou tirar para colocar cobertura. O ideal é deixar de um dia para o outro. Mas como o recheio já estava frio, a massa também, então não vai correr aí tanto risco do bolo aí quebrar e rachar. Agora eu vou fazer a cobertura do bolo. A cobertura vai ser um chantininho. E esses são os ingredientes que eu vou usar. 200 ml de chantilly, bem gelado, 50 ml de leite condensado e 3 colheres de leite ninho. Aí vou colocar tudo aqui na batedeira e bater na velocidade baixa. Bati por 10 minutos e ficou assim, ó, a consistência, ó. Pronto, pessoal, terminei. Não ficou aí, né, muito bonito, ficou um pouco tortinho. A cobertura não foi o suficiente para cobrir aí as imperfeições,
Mas não tem problema, porque esse bolo aqui eu vou servir aqui para casa mesmo. Se você for fazer aí para um aniversário, o ideal é que seja 2 chantilly. Mesmo que seja um bolo pequeno, aí você vai ter aí cobertura de sobra para fazer aí trabalhinhos de bico. Aqui eu fiz com bico folha na lateral e em cima eu usei o bico pitanga. Então eu vou partir ele para vocês verem como ficou por dentro. Ficou bem molhadinho, bem macio e muito saboroso. Bom, pessoal, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.